Shalom, shalom! Seja bem-vindo à primeira porção, a porção Bereshit. E nós vamos ver nesse vídeo curto que a porção Bereshit, ela é dividida em 7 partes. A primeira é o propósito da criação, a segunda é a alma divina, a terceira é modéstia e inocência, a quarta é aprendendo com as falhas. A quinta é Lameque. A sexta é a imensidade das pequenas coisas. E a sétima é o poder da fala. Então, a gente iniciando no primeiro versículo, nós temos o nome dessa primeira porção, que é Bereshit. E é muito interessante você entender que no alfabeto hebraico, a primeira letra é a letra Aleph, e a segunda letra é a letra Bet. E o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo da Torá, não começa com a letra Aleph, e sim começa com a letra Bet. Isso aqui já é algo bem interessante. O bet, ele pode ser uma preposição que indica em ou no. Então, alguns vão trazer em um princípio, outros vão trazer no princípio. Mas o que é interessante para a gente aprofundar um pouco aqui o nosso estudo de forma bem breve, algumas interpretações, certo? De que, se você analisar o bet, vai aparecer aí na sua tela como que é essa letra. Você pode observar que a letra bet, ela é fechada em cima, ela é fechada atrás e embaixo, ou seja, ela é aberta apenas para frente. E qual é o entendimento disso, né? Que nós não devemos indagar sobre o que veio antes da criação, ou o que está acima ou abaixo dela. O conhecimento da criação está dentro do que Deus nos revelou. Então, no princípio, certo? Deus, ele existe antes de tudo. Deus, ele é. Então, ao não começar com a letra Aleph, que seria a primeira letra do alfabeto, né, o Aleph absoluto, então a Torá, ela está trazendo essa ideia de que o começo, né, que é a realidade mais fundamental, traz para nós de que Deus já existia antes do princípio da criação. O eterno, ele não teve começo e ele não terá fim. O eterno, ele procede e ele dá origem a todos os começos. Amém? Então, o bet vai denotar esse começo. Ou em um começo ou no começo. Essa é a nossa primeira porção Bereshit, no começo ou em um começo, certo? Então, quando nós vamos analisar a primeira das 7 partes, o propósito da criação. Se você pegar a sua Bíblia, o primeiro versículo você vai ler, está escrito, no princípio, agora você já sabe que isso em hebraico é Bereshit, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo. Mas como é isso em hebraico? E aqui tem uma chave tremenda, extraordinária. Em hebraico, no transliterado, vocês vai ter aí para você na tela, se diz assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Essa expressão et, que está aí na sua tela, ela é uma expressão que ela não tem tradução. Não existe tradução para esta palavra, et. E você, olhando ela
no hebraico, essa partícula, ela é escrita com a primeira letra do alfabeto hebraico e com a última, ou seja, com o Aleph e o Tav. Então, aqui é como se fosse uma assinatura profética, né, apontando para Yeshua como o princípio e o fim. Ele falou, eu sou o alfa e o ômega. Lembram? Isso, quando ele fala, a tradução foi traduzida ali no grego, então a palavra alfa e ômega é grega, mas no hebraico, já no primeiro versículo, nós temos o Aleph e o Tav. Então é a assinatura de Yeshua na presença da criação. Outro aspecto extremamente importante é a gente entender que a palavra Bereshit, no princípio, ela também indica, né, cabeça, né? É o princípio, é o começo, é cabeça. E Yeshua, ele é a primícia da criação. Outro detalhe extraordinário e riquíssimo é que nós lemos Bereshit bara Elohim. E essa palavra Elohim é simplesmente o nome de Deus no plural. Uau! Como assim o nome de Deus no plural? Porque aqui já revela a presença, né? Sinaliza a unidade divina complexa de Deus, revelando a presença intrínseca do Filho na obra criadora. Gente, isso é extraordinário. Eu fico aleluiada quando a gente vai lendo e vai aprofundando nas riquezas que o hebraico vai trazendo para nós. E quando nós vamos entendendo as escrituras à luz de Yeshua. Então, só aqui nesse primeiro trecho a gente já tem muitas chaves. Então, na Parashá Bereshit, nós somos lançados na majestade da criação. E quando nós fazemos uma conexão com João, nós vemos algo extremamente similar, como uma perspectiva ainda mais profunda. Em João 1, de 1 a 3, está escrito, no princípio, agora você já sabe, Bereshit, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha como é forte. Então, essa é a ligação fundamental. E isso, para nós, é suficiente dizer que, no princípio, era o verbo. Essa palavra verbo, no aramaico, ela quer dizer verbo ou palavra, é a palavra memra. É uma expressão divina, já presente na literatura antiga judaica. Então, João, ele estava aqui trazendo essa expressão e personificando a pessoa de Yeshua, certo? Então, a Memra de Deus estava ativa na criação, é Yeshua, que se tornou carne. Então, ele é o Bereshit em pessoa, ele é o primeiro, ele é o cabeça de toda a criação e da nova criação. Então, quando nós vemos em Gênesis, a palavra ela começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E a primeira palavra de Deus foi: haja luz. Então, primeiro vem a escuridão e depois a luz, né? Este é o espírito do Mashiach. A terra era sem forma e vazia, bem como a nossa vida quando nós estamos vivendo na prática do pecado. Então, essa é uma declaração muito poderosa, que a luz, ela emerge das trevas
ao Mashiach. Então, João, ele vai conectar isso, ele vai ecoar isso de uma forma muito surpreendente. Quando você leu lá em João 1, de 4 a 5, está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mais adiante, vai confirmar a identidade daquela luz. João 1,9 diz: a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Então, o propósito divino da criação, conforme o que nós estamos lendo, é que a humanidade preencha o mundo com a consciência divina. Entende isso? Então, para nós, Yeshua é a Torá viva, ele é a palavra viva, ele é a personificação da consciência de Deus. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas ele é a luz. Ele não apenas mostra o caminho da luz, mas ele é a própria luz. Então, como os liminares, né, os luminares criados por Deus, também nós fomos criados para iluminar a terra. Entende? Assim como Deus criou o sol, a lua, as estrelas, nós, sendo cheios da luz de Yeshua, nós também fomos criados para iluminar a terra. Nós temos cumprido esse propósito como um sol, como a lua, como os luminares. Você tem sido luz na terra? Essa é uma pergunta. E a palavra vai dizer: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte, ela não pode ser escondida. Então, essa é uma profundidade que João ele vai trazer quando nós conectamos isso com Gênesis. Outro detalhe importante sobre esse tópico, a alma divina, em Gênesis 2, 5 a 19, diz que Deus soprou a alma no primeiro homem. Então, indica literalmente a nossa origem e como ela é profunda em Deus. A nossa origem, ela vem dele, ela vem da boca dele, ela vem de algo do interior do próprio Deus. E o nosso papel como propósito primário da criação é a gente entender que nós somos a primazia da criação. Todas as outras coisas foram criadas para o homem. Então Deus, ele não soprou sobre o peixe, ele não soprou sobre a relva, ele não soprou sobre as demais partes da criação, mas ele soprou sobre o homem, ele colocou algo da essência dele. A palavra fala que Deus é fogo consumidor, ele sopra do fogo consumidor dele no homem. Então, esse é o nosso papel, é o nosso propósito primário na criação. A nossa origem, ela é profunda nele. Então, entenda que essa fagulha de Deus em nós nunca perde a sua conexão intrínseca com ele. Você entende isso? A profundidade disso? Essa fagulha de Deus que está em você nunca perde a conexão, porque é intrínseca a ele. Agora, João 3, de 3 a 7, vai nos ensinar a necessidade de nascer de novo, ou de nascer do alto. E como isso acontece? Você nasce de novo pelo Espírito, para restaurar essa conexão e ver o reino de Deus. Yeshua, em João 4, ele oferece a água da vida.
água da vida, que sacia a sede da alma e que flui para a vida eterna. É literalmente um convite para essa renovação espiritual. Modéstia, inocência e a queda. Aqui, em Gênesis, a Paraxá nos conta a história da criação e nos conta a história de Eva, que sai da costela de Adão, que significa aqui uma igualdade, mas também uma proteção, um amor. Aqui é uma bela analogia. E é interessante que Adão, ele é visto como o primeiro Adão, mas ele também é uma figura que perfigura aquele que haveria de vir. Yeshua é o segundo Adão. E é interessante que, ao lado de Yeshua, que é o segundo Adão, formou-se a sua esposa. Muitos tentam trazer a ideia de que a igreja é a noiva, substituindo algo que a Bíblia diz. Jerusalém, Israel é a noiva. Nós, gentios, fomos enxertados em Israel. Mas a igreja hoje é o povo de Deus como um todo. E não a igreja Israel foi substituída. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Quando a palavra menciona sobre a noiva, ela vai mencionar sobre Israel, certo? Então, aqui, ao lado de Yeshua, forma-se a sua esposa. E quando Yeshua, ele dorme o sono da morte na cruz, né, para que ao seu lado, na sua lateral, fosse aberto e dali saísse água e sangue. O sangue para resgatar a sua igreja, o seu povo, para resgatar Israel de Deus, para resgatar o seu povo como um todo. E a água para purificá-los para si. Então é muito forte essa conexão quando nós vemos sobre Adão e Eva e quando João vai trazer isso aqui para nós. Então, João, ele traz essa formação dessa comunidade messiânica, né, como uma nova comunidade nascida do sacrifício de Yeshua. E isso está implícito no ministério dele. Isso está implícito nos seus primeiros discípulos. Lembram do casamento de Caná? Quando a gente lê em João 2, ali foi o primeiro milagre de Yeshua, simbolizando que o vinho novo da aliança, a alegria da união, a celebração da vida que ele traz. E isso é muito rico, isso é muito extraordinário. Então, a gente vê nesse ponto específico também algo que é um alerta sobre a tentação e a queda, a perda da inocência e o surgimento do egocentrismo. Aqui são elementos centrais de Bereshit 3, de Gênesis 3. Né? O diabo, como a serpente, engana e a desobediência, ela vai trazer vergonha e ela vai trazer uma percepção distorcida da sexualidade, certo? Por quê? Quando eles tiveram o conhecimento adquirido, quando Eva come do fruto e dá a Adão, desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento eles adquirem esse conhecimento subjetivo do bem e do mal. E o seu sentido de egocentrismo, né? Ali, ao tomar essa decisão, aquilo ali é ativado e eles comem do fruto proibido. E aí eles têm uma percepção que a sensualidade poderia ser algo
perseguido, né, para o prazer pessoal. Tanto é que eles se cobrem, eles olham para a nudez deles, né, e eles amarram ali nas cintas de um tipo de folhagem ali para se esconder, né? Eles tentam se esconder ali de Deus. Aquilo que era puro, aquilo que era santo, aquilo que era normal, que era natural, ali eles passam a ficar envergonhados. E há uma grande distorção em relação a essa questão da sexualidade, porque a sexualidade, ela é um presente que Deus deu para o homem. Deus mandou o homem e a mulher se multiplicar, e ele fez isso como um presente. A sexualidade, ela é um presente quando você está fazendo da forma correta, constituído por um casamento, constituído com uma aliança, sendo constituído por uma celebração, um ato sagrado que Deus estabeleceu. Então, o sexo é uma bênção, é um presente de Deus. Mas nesse momento em que acontece essa ação aqui da serpente, qual é o primeiro ato de Adão e Eva? Aquela inocência, aquilo que era algo puro, se torna algo que eles se envergonham. E é interessante, queridos, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não perguntou assim, por que você pecou, Adão? Mas ele perguntou, onde você está, Adão? Ele fez uma pergunta existencial. Você está entendendo? Ele não perguntou por que você pecou. Ele fez uma pergunta existencial. Essa pergunta ressoa nos encontros de Yeshua. Ele sempre sonda, queridos, o coração. Ele sempre leva as pessoas a essa autorreflexão. Assim como o encontro com Nicodemos em João 3, é um exemplo claro. Yeshua não condena diretamente, mas ele revela a necessidade de uma transformação interior, de um novo nascimento, para que a pessoa possa ver o reino de Deus e voltar para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Porque o que o pecado faz com um homem é afastar ele de Deus. É remover ele do único lugar que te dá sentido de viver, que te dá o teu sentido existencial. Essa foi a pergunta que Deus fez para Adão. Onde você está? Porque só existe vida, queridos, nele. E o que o pecado tenta fazer é roubar a tua existência. Gênesis 3:15 vai trazer uma promessa messiânica, e ele fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui ele está falando para a serpente. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o Senhor Yeshua, o nosso Mashiach, foi enviado, nascido de mulher, para que essa promessa pudesse ser cumprida. Então, essa promessa, ela encontra o seu cumprimento em Yeshua. João Batista, no início do Evangelho, aponta ele como o Cordeiro de Deus. Então, o Senhor, ele já vendo aquela situação, ele provê aquele que esmagaria a serpente. Aquele que iria trazer de novo a restauração da aliança do homem para com o Pai. Deus, ele providenciou ali o sacrifício desde o princípio, desde Gênesis. Aprendendo com as falhas. Aqui nós temos uma referência de Caim e Abel.
e a verdadeira adoração. A história de Caim e Abel é uma lição muito profunda sobre a natureza da adoração e a recusa em aprender com os erros. Caim, ele não ofereceu o seu melhor. Quando a sua oferta foi rejeitada, ele não se arrependeu. Mas ele permitiu que a inveja levasse ele ao assassinato. Então, é muito interessante que uma série de eventos catastróficos acontece com Caim a partir do momento em que ele se recusa em admitir o seu erro. Ele simplesmente racionalizou as suas ações. Então, isso traz para nós o desafio de nós aprendermos com as nossas falhas, em vez de nos recusarmos de forma obstinada em admiti-las, até mesmo racionalizar as nossas falhas, achar N justificativas. Porque quando a gente aprende com os nossos fracassos, nós podemos transformar cada um deles num impulso para um crescimento espiritual. É simples assim. Então, essa necessidade de uma adoração sincera e de um coração transformado é um tema que Yeshua aborda diretamente no encontro com a mulher samaritana, em João 4. É sobre isso. É uma discussão sobre o local da adoração. Gerizim ou Jerusalém, né? Leva a uma reflexão sobre a verdadeira adoração. E Yeshua, ele vai dizer para ela assim, olha, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que os adorem. Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não se trata de rituais vazios, não se trata de ofertas de segunda categoria, mas se trata de um coração que busca Deus com sinceridade, com honestidade, oferecendo o melhor de si, como Abel fez. E Yeshua, como modelo de adoração perfeita, ele é o único que pode nos conduzir a essa adoração em espírito e em verdade. Entende? Então, quantas vezes nós já inventamos desculpas para justificar as nossas ações? E Yeshua, ao expor as verdades ocultas da vida da mulher samaritana, quando você lê o texto, ele vai expondo coisas que só ela sabia. Quando ele fez isso, ele não condenou ela, mas ele levou ela a reconhecer a verdade sobre si mesma e sobre a encontrar vida nele. E é sobre isso. Yeshua nos convida a abandonar as nossas desculpas esfarrapadas, as nossas justificativas, as nossas racionalizações e simplesmente abraçar a verdade. Abraçar a verdade. A história de Caim e Abel traz de uma forma muito ilustrativa o perigo em recusar em aprender com os erros. E a importância da gente oferecer o melhor a Deus. Caim, ele foi consumido, ele foi corroído pela inveja e não acessou o arrependimento. E ele mata o seu irmão. Então, a verdadeira adoração, ela não está na formalidade, mas ela está na sinceridade e na oferta do nosso melhor. E Yeshua aprofunda isso em João 4.
quando ele revela que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, indo além de rituais, indo além de desculpas, para a verdadeira transformação do coração. Entenda que o melhor que você pode oferecer para Deus é você deixar Ele transformar o teu coração. É você se render a Ele. É você se abrir a Ele. É você entrar em arrependimento. E é você buscar Ele com todas as suas forças, com todo o entendimento, com todos os teus recursos e de toda a tua alma. Essa é a verdadeira adoração. Lameque. Essa sessão sobre Lameque vai falar sobre o estilo de vida poligâmico que ele vivia, né? A objetificação das mulheres mostra aqui uma degeneração moral da humanidade, né? E isso traz uma deturpação da intenção divina para o casamento. Então, é algo que não é preciso dizer que essa objetificação das mulheres vai totalmente contrária à intenção de Deus. Isso está bem claro, está totalmente claro. Lameque, ele representa essa degeneração, literalmente, moral da humanidade, instituindo, né, padrões que distorcem a intenção de Deus para o casamento. Seus filhos, embora talentosos em artes, em ofícios, eles careciam de fé, eles careciam de entrega a Deus. Eles mostravam ter habilidades, mas eram habilidades totalmente mundanas, né? E elas floresciam, mesmo na ausência de uma vida centrada no eterno. Entende? Então, isso contrasta com o chamado de Yeshua, para que os nossos talentos e a nossa vida seja dedicada a Ele. Porque muitas vezes Deus pode te entregar um talento, mas a escolha de como você vai usar isso é sua. E quando você devolve a Deus aquilo que Ele imprime em você, você está com a sua vida dando honra ao Eterno. Você está celebrando a Ele, você está glorificando o nome dEle. Então, nem sempre aqueles que têm talentos, habilidades, né, eles estão refletindo a luz na intensidade que eles poderiam. Mas quando você usa aquele talento que Deus te deu, você não só está impactando a outros, mas como você está manifestando o reino de Deus sobre a terra e testemunhando da glória do Eterno. Imensidade das pequenas coisas. Aqui nós estamos falando sobre Enoque. Enoque, ele era um homem que caminhou com Deus. Descreve que Enoque era um homem bom e ele era um sapateiro. Enoque, ele pensava muito em Deus e ele cantava canções para Deus. Ele cantava para Deus. Muitas vezes nós amamos louvores que alentam a nossa alma, muitas vezes nós cantamos para nos fortalecer, muitas vezes nós cantamos para chorar, mas Enoque cantava para Deus. Sabe quando você tem um bebê, uma criança, e aí você começa a cantar para ela dormir, você começa a produzir um som, que aquilo vai trazer um conforto para ela? Enoque cantava para Deus.
E ele ainda assim trabalhava muito duro no seu ofício, ele era um sapateiro. E ele vivia com a cabeça o tempo todo nas nuvens, literalmente. Ele vivia com a cabeça pensando nas regiões celestiais e ele passava o tempo estudando e orando, ainda que ele estivesse trabalhando. Ele se esforçou para fazer os sapatos melhores disponíveis, sem ser o melhor sapateiro que podia ser. O artesanato dele era honesto e era feito com muito cuidado. E Deus gostou tanto dessa qualidade de Enoque, porque ele imitou a verdade e a honestidade de Deus. Enoque é um exemplo para nós de como viver uma vida de fé e devoção no meio do mundo, no meio das nossas ocupações diárias, que são tantas. Enoque prefigura a vida de Yeshua, que nos chama a viver, assim como João vai trazer para nós. E Yeshua nos chama a produzir frutos que glorificam o Pai. Esse é o contraste de Lameque para Enoque. Os filhos de Lameque não produziam nada para o pai, eles produziam para o mundo. Mas Enoque, tudo que ele fazia, ele produzia frutos glorificando o Pai. Então, o nome dessa parte é a imensidade das pequenas coisas. Olha como isso é forte. Às vezes aquilo que você acha que é pequeno, às vezes coisas tão singulares que você faz para Deus, coisas que ninguém está vendo. Isso na eternidade ecoa de uma forma tão imensa, tão poderosa que você não pode imaginar. Em meio a uma crescente corrupção do tempo da época de Enoque, Enoque se destaca por caminhar com Deus. Então, os sábios descrevem que ele era um sapateiro, que ele demonstrava toda a dedicação, a honestidade no dia a dia, nas formas mais válidas de adoração, ele adorava o Senhor. E Yeshua nos convida a viver esse nível de adoração nas nossas vidas, no dia a dia, buscando o reino em primeiro lugar, entregando a nossa fé, né, com ações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E por fim, chegamos na nossa sétima parte, que é o poder da fala. Então, finalmente, a Parashá Bereshit, ela vai culminar com a decisão de Deus de trazer o dilúvio, devido à grande maldade da humanidade. Essa decisão de Deus, uma vez que ela foi falada, ela se torna concreta. Então, o poder da fala e a imutabilidade da palavra de Deus é algo muito sério. Isso porque, uma vez que uma ideia desce para a fala, a sua realidade se torna mais concreta e, portanto, é mais difícil de revogar. Isso a gente vai ver em João 1, quando ele fala sobre o verbo. A palavra de Deus, queridos, não é apenas um som. Ouça isso. A palavra de Deus, ela é uma força criativa e poderosa que manifesta a sua vontade. Entende isso? Quando ele abre a boca, quando ele libera a palavra, isso é uma força extraordinária que move cosmos, que move galáxias e que move até os minúsculos seres existentes no universo. A palavra dele é uma força criativa
extremamente poderosa que manifesta a sua vontade. Yeshua é o verbo feito carne. Ele é a manifestação máxima dessa palavra. Então, as suas palavras não são meras sugestões. As suas palavras não são meras sugestões. Você entendeu isso? Mas a palavra de Yeshua, ela é vida e espírito. Ela é vida e espírito. João 6:63. Então, mesmo diante da perversidade, nós vemos que no momento ali de Noé, a gente vê a graça de Deus para com Noé. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Teve alguém na terra que Deus procurou e Deus achou graça em Noé. Ainda que existia tanta perversidade no mundo, Deus sempre tem os seus preparados, queridos. Deus sempre tem os seus preparados, por mais caos que esteja ao seu redor. Se o teu coração for dele, você é dele. Ele sempre providencia uma solução quando aos olhos humanos já não existe. Então, aqui há uma verdade em João. Yeshua veio para os seus. Ele promete não perder nenhum daqueles que o Pai o deu. Onde você leu isso? João 6:39. Nenhum dos que o Pai deu para ele perdeu. E ele promete não perder nenhum até o fim. Então, num mundo que afunda em trevas, Yeshua é o refúgio, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para aqueles que, como Noé, encontram graças aos olhos de Deus. Entende a profundidade disso? A humanidade continuou a decair moralmente. E Deus teve que tomar essa decisão do dilúvio. Então, quando Deus decidiu, e uma vez que ele pronunciou, aquilo se concretizou. Isso nos remete ao quê? Ao Menha. Lembram dessa palavra aramaica que significa verbo, que significa palavra, que João cita, onde Yeshua é a palavra criativa e eficaz de Deus. Amém? Quero repetir isso aqui. As palavras de Deus não são meras sugestões, mas elas são espírito e vida. Então, a Paraxá, ela vai concluir com a graça de Deus para com Noé. Ele encontrou favor aos olhos de Deus. Da mesma forma, queridos, que Yeshua é o nosso refúgio. É a nossa salvação, ele é o único que pode nos conduzir a uma vida eterna em meio a um mundo decaído. Então, para a gente finalizar essas 7 revelações da porção Bereshit e trazer algo também sobre a Haftará de Isaías, que você leu, fazendo aqui um compiladão, tá? O primeiro foi o propósito da criação. Então, eu quero trazer uma declaração para você, uma visão profética para você. Deus está ordenando o caos na sua vida. Deus está trazendo à tona o teu propósito original da criação. Em Isaías 54, de 2-3, te chama para você largar o lugar da sua tenda e para você expandir a luz de Yeshua nesse tempo. Amém? Então, eu quero que você faça essa declaração. Eu sou um canal da luz e do propósito divino. Na segunda, nós falamos sobre a alma divina.
E a visão profética que eu quero trazer para você é que o Espírito Santo de Deus está soprando sobre a sua alma e ele está removendo todas as barreiras, ele está revivendo aquilo que estava árido. Em Isaías 54, a nossa Haftará promete frutificação onde havia esterilidade, restaurando a sua alegria. Então, declara comigo agora. Se você precisar pausar esse vídeo, ouvir de novo, faça essa declaração. A minha alma é reacendida pelo sopro divino. Amém? Declare isso. Na nossa terceira, nós falamos sobre modéstia e inocência. A visão profética que eu quero trazer para você, Yeshua é o Cordeiro de Deus. Ele esmagou o poder do inimigo sobre você. E o seu sangue é a sua cobertura, é a sua justiça, te libertando de toda vergonha. Te libertando de toda vergonha. A Haftará em Isaías vai declarar: não te envergonharás, pois o teu Redentor é o Santo de Israel. Agora declare comigo, faça essa declaração. Eu sou coberto pela justiça do Cordeiro e livre de toda vergonha. Amém. Aleluia. Na quarta, nós aprendemos sobre aprendendo com as falhas, certo? A visão profética que eu quero trazer para você. É tempo de oferecer o seu melhor a Deus e não desculpas. Pare de oferecer desculpas. Assuma esse tempo de você oferecer o seu melhor para Ele. Amém? Yeshua busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com um coração íntegro. Os olhos do Pai passeiam sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores. Então, Isaías 54 vai dizer, né, que ele anuncia a misericórdia, a benignidade interna e que nos impulsiona ao arrependimento genuíno e a uma adoração sincera. Querido, você hoje está sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus que ministra no teu interior a esse arrependimento genuíno e para que você possa experimentar uma adoração sincera. Agora declare comigo, declare, é importante você declarar com a sua voz em voz alta. Eu ofereço a Yeshua o meu melhor em espírito e em verdade. Amém? A nossa quinta reflexão, a visão profética que eu quero trazer sobre Lameque. Lembram? Lameque. Não se conforme com os padrões corruptos dessa geração. É tempo de separação. Isso é santidade. É tempo de separação. É você se separar de toda a lama, de toda a podridão desse mundo, de tudo aquilo que quer te destruir. É tempo de separação e busca dos valores eternos, dos princípios eternos milenares. Isaías 54, 14 declara que em justiça você será firmemente estabelecido e longe de toda opressão. Declare comigo agora em voz alta: a minha vida glorificará a Deus e não os padrões desse mundo. Amém? Sexta, nós falamos sobre a imensidade das pequenas coisas. Lembram de Enoque? O dedicado, um sapateiro que caminhou com Deus, que santificou o seu cotidiano, o seu dia a dia. Não tinha aquela coisa, na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Não, era o cotidiano dele, mostrando a fé, mostrando que a fé se manifesta na integração do seu trabalho, da sua vida como um todo. Enoque nos inspira a tornar o ordinário em sagrado. Então, a visão profética que eu quero trazer para você, Deus te convida a um caminhar íntimo, aleluia. Ele quer que você seja íntimo dele. Ele deseja que você seja íntimo dele. Ele quer isso, intimidade com você. Onde cada passo que você dá é uma comunhão.
com o Rei do Universo, o Pai de amor. A sua vida se torna um testemunho da sua presença. Isaías 54:13 promete que todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, construindo um legado de paz e a instrução divina através da fé ativa. Declare comigo agora em voz alta, faça em voz alta. O caminho com Deus em cada aspecto da minha vida. Eu caminho com Deus em cada aspecto da minha vida. E para a gente finalizar, o poder da fala. A 7ª e última reflexão, o poder da fala. Lembre-se que a palavra de Deus, uma vez proferida, ela é poderosa, ela é irrevogável, ela manifesta o juízo ou a graça. Noé encontrou favor e salvação. E Yeshua é o verbo feito carne. A nossa arca, ele é o nosso refúgio em meio a tempestades. A visão profética que eu quero trazer sobre a tua vida. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida nessa estação é irrevogável. Em Yeshua, você encontra refúgio e favor, assim como Noé. Isaías 54, de 9 a 10, estabelece um pacto de paz. Toma posse disso, querido. Isso é forte, isso é palavra viva. Ele estabelece um pacto de paz eterno. A sua benignidade jamais se apartará de você. E seu fundamento é inabalável. Então, declare comigo, para a gente finalizar. Encontro refúgio e promessas inabaláveis no verbo eterno. Eu encontro refúgio e promessas inabaláveis, promessas que não podem cair por terra em Yeshua HaMashiach, o verbo eterno. Amém? Que esta mensagem desta paraxá maravilhosa inspire a você a viver em alinhamento com o plano eterno de Deus. E que você manifeste na sua plenitude Yeshua na sua vida, nessa estação de renovação e frutificação. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.